Hello, Balzackers! Bem-vindas a mais um papo sem pod e sem pudor nesse cenário novo que tá maravilhoso. E hoje, vocês já estão percebendo, para quem tá vendo em vídeo, um formato um pouquinho diferente, mas não menos especial. Pelo contrário, né, Cá? Nossa Senhora, não, gente, hoje o papo vai ser incrível, vai agregar demais para você que já é mãe, para você que um dia quer ser mãe, ou se você não quer ser mãe, enfim, mas quer ter uma ideia sobre educação positiva, esse episódio está incrível. Mas antes de começar, já peço, é claro, pra você ajudar as amiguinhas aqui, né? Porque a gente sempre pede isso, mendiga isso para vocês, porque não custa nada se inscrever neste canal, curtir este episódio também nas nossas redes sociais, Sim. TikTok, Instagram, @Balzacs Podcast. Um beijo, faça um pix depois. Mentira. Mas se quiserem, fiquem à vontade. Mas vamos lá, porque a nossa convidada de hoje nasceu na Suíça, mas mora há muitos anos no Brasil. Ela é professora, palestrante do TEDx, escritora de best-seller, pós-graduada em neurociência e educadora positiva. Ela veio aqui para mostrar para nós, Balzackers, que a raiva não educa uma criança, mas a calma, sim. Seja muito bem-vinda, Maia Aigman! Ei! Oi, Kalina! Oi, Luna! Que prazer estar aqui com vocês. Amei essa introdução, estou me sentindo muito bem recebida aqui nesse episódio do podcast Balzacs e agradeço demais por vocês me darem esse espaço para a gente falar sobre esse assunto. Aliás, Maia, é uma coisa que a gente tem ouvido muito falar, principalmente o pessoal mais famoso, né? Eles falam, a gente está fazendo uma educação positiva com nossos filhos, educação positiva aqui, educação positiva ali. Fala pra gente o que é, de fato, essa educação positiva. Então, gente, inclusive que bom que tem tantas pessoas que estão falando sobre educação positiva nas redes sociais, porque é um movimento necessário para proteger a infância, para que as crianças cresçam com mais amorosidade, mais pacíficos. E a educação positiva é sustentada por quatro pilares muito específicos, que depois a gente pode até eu posso explicar mais a fundo para vocês, mas esses quatro pilares são a teoria do apego, o desenho original do ser humano, ciências do desenvolvimento e inteligência emocional. E a gente se baseia nesses quatro pilares aqui. Eu sei que quem é leigo tá boiando na maionese agora, não tem problema, mas depois a gente pode explicar. Mas são quatro pilares que nos norteiam em como educar a criança de uma forma que isso para que ela cresça com saúde emocional, física, psicológica, em todos os sentidos. Então, é realmente uma maneira de educar centrada nas necessidades da criança. Maia, e numa entrevista, você falou que a educação positiva te salvou como mãe. E que você só começou a estudar isso depois que teve a sua segunda filha. O que te fez virar essa chavinha para se aprofundar nesse tema? Então, embora eu seja formada em pedagogia, embora eu já tivesse uma escola há 7 anos, eu não tinha ainda despertado para verdadeiramente respeitar uma criança. E eu tive meu primeiro filho, eu sempre falo que ele nasceu num regime de ditadura, porque era eu que decidia quanto tempo ele podia mamar ou não, que horas que ele dormia ou não, eu tinha receio de pegar no colo para deixar ele mal acostumado, então eu estava toda permeada por essas crenças, totalmente desembasadas, mas que adivinham também muito dos meus próprios traumas, e que foram muito nocivos para o meu filho, mas eu não tinha essa consciência ainda. E quando nasceu minha segunda filha, que eu me vi em casa com 2 bebezões, praticamente, porque meu filho tinha 2 anos e 3 meses quando a Nina nasceu, eu fiquei bem desesperada, porque eu estava me vendo ser assim, uma mãe muito violenta com os meus filhos em termos emocionais, eu machucava os meus filhos, e tudo isso estava me dando um desespero, porque eu amava os meus filhos mais do que absolutamente tudo, mas eu não conseguia quebrar um ciclo de ficar brava, brigar, esbravejar, machucar, depois vem remorso, vem culpa, deu juramento que nunca mais vou fazer isso e recomeçava tudo de novo. E eu estava muito assustada comigo como pessoa para com os meus filhos, e eu percebi a necessidade de mudar isso urgentemente. Por isso que eu falo que a educação positiva salvou os meus filhos de mim mesma. Mas assim,
Eu fico aqui pensando, uma mãe de primeira viagem, como você foi, né? Não é muito cruel a gente se culpar dessa forma? Porque a gente não teve essa experiência. E a experiência que a gente teve lá atrás na nossa infância, nós, balzaquianas, seus 30 e poucos anos, era o pai e a mãe falando: se vira, você não é caju, né? No interior a gente fala isso, se vira, você não é caju. Então a gente foi criada dessa forma. Então é a forma que a gente acaba projetando nos nossos filhos. Então, assim, eu acho que a mãe ou o pai acaba se crucificando demais, né? Como que evita isso, Maia? Porque tem essa educação positiva para o filho, mas também tem para o pai. Como é que é? Então, hoje em dia, a maneira como eu lido com essa realidade que eu dei para os meus filhos, que eu sei que foi muito violenta, eu consigo me acolher e ser compassiva comigo, porque realmente, igual você falou, eu estava passando para frente aquilo que eu tinha de recurso. E eu não fazia isso porque era uma pessoa má. Eu fazia isso por causa da minha história, da minha realidade, que eu venho de um lar disfuncional, e aí eu fui passando isso para frente. Mas existem necessidades que nós precisamos atender na infância para os nossos filhos. Mas o que a educação positiva propõe não é um gabaritar de todas essas coisas, porque a gente não vai ter condições mesmo de fazer isso. A ideia com a educação positiva é reduzir danos. Então, reduzir danos, seja daquilo que a gente viveu na nossa infância, de reduzir os danos disso para evitar passar para frente ou passar menos para frente, porque tem coisa que vai passar. E reduzir danos daquilo que a gente também erra todos os dias. Então, não é no sentido de, nossa, quão terrível eu sou. É assim, eu me autorresponsabilizo e entendo, ok, não foi bom eu ter reagido assim. O que eu posso fazer para reagir melhor da próxima vez? E às vezes a gente vai conseguir, às vezes a gente não vai conseguir, mas se eu me agarro nessa realidade de que é sobre reduzir os danos e não perfeccionismo, aí eu me coloco em movimento, porque é onde a culpa também é uma escolha. E Maia, falando sobre reduzir danos, a gente ouve muito aquela frase: eu vou dar só uma palmadinha para parar esse chororô, a criança está fazendo muito escândalo. E mesmo para quem nasceu e cresceu com pais que deram todo o esforço e deram o melhor deles para proporcionar uma boa criação, é comum a gente, geração das balzaquianas principalmente, ter crescido com algumas palmadas. Eu mesma cresci dessa maneira, não tenho trauma. Eu vejo que a minha mãe se culpa muito por isso, por ela ter dado algumas palmadinhas em mim e nos meus irmãos. Mas, dentro desse contexto todo, desse estudo sobre educação positiva, como a palmada, como essa punição violenta é tida hoje em dia e as consequências que isso traz para uma criança? Hoje nós temos muito estudo que foi se aprofundando nessa temática para entender as consequências da criança crescer no lar violento e perigoso para ela. O grande problema é que uma criança que está constantemente em medo, constantemente assustada de que a qualquer momento ela vai estar em perigo, ela está com os níveis de cortisol extremamente elevados, fora do normal. E esse cortisol, esse hormônio do estresse no corpo o tempo todo, né, enxurrando essa criança, vai corroer desde o sistema imunológico até mesmo no desenvolvimento do cérebro dessa criança. Então, nós temos, hoje em dia, imagens comparativas de um cérebro de uma criança que cresce no lar saudável e uma criança que cresce num ambiente de experiências adversas, e existe até uma diferença de tamanho desses cérebros quando a gente faz esse comparativo. E é inegável que existem consequências emocionais para o desenvolvimento das crianças. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para essa geração de adultos que talvez ainda enxerga a educação positiva como algo desnecessário, porque, enfim, apanhei e não morri, e usam esses argumentos, eu acho que é importante entender uma coisa, que a infância não é uma fase a se sobreviver. A infância é uma fase para se viver em muita abundância, em muita segurança, em muita amorosidade. E a grande problemática é que quando essa criança estava em perigo, ela podia correr para os pais para contar a respeito. Se ela cometesse um erro com alguma outra criança na escola, se ela fizesse uma má escolha, ela podia correr para os pais para contar isso? Porque se isso não acontecia, se essa criança não se sentia à vontade para ir contar para os seus pais, para a mamãe, para o papai,
as escolhas erradas que ela fazia, ou enfim, os erros que ela cometia, então aí já se vê uma quebra de confiança, porque uma criança nasce totalmente confiante nesses adultos cuidadores dela. Ela confia que eles são as pessoas mais confiáveis. E se a criança não tem esse acesso aos pais, de poder contar sobre os seus erros, porque ela sabe que não vai ser punida por causa disso, porque sabe que o amor dos pais não muda por causa do comportamento dela, se isso não acontece, isso por si só já é uma questão problemática, porque ela deveria estar crescendo num ambiente onde ela pode confiar 100% nos pais dela. Maia, mas na prática, né? Na prática, porque a gente está falando da educação positiva. Na prática, no dia a dia, como fazer essa educação positiva? Como assim, meu filho chegou da escola, ele tem que estudar. Como eu peço para que ele estude? Ou como eu peço para ele colaborar nos afazeres domésticos, né? Antigamente, você era obrigada a fazer, né, as coisas. Vai lavar a louça sim, menina, porque você tem que lavar. Enfim, e sempre mais a menina do que o menino, né? O menino vai brincar de videogame, a menina vai lá e lava a louça. Então, assim, eu queria que você falasse na prática. Como, na prática, você ensinar esses pais o que é essa educação positiva? Eu vou fazer uma analogia para o mundo dos adultos, que é assim, a gente vive falando, e como somos balzaquianas, eu acho que a gente tem bastante liberdade para falar sobre isso, a gente vive falando que não dá para você transar com um cara que do nada chega para você chegando, mas você no dia a dia se vê fazendo tudo sozinha, no dia a dia você vê que você não tem acesso a ele, no dia a dia não tem carinho, não tem reciprocidade. Estou falando de uma relação assim, onde as pessoas estão junto mesmo, estou falando de ficante, né? Então, nesse mesmo contexto, eu não me sentiria à vontade, por exemplo, de um cara, de uma garota chegar em mim, que eu esteja junto com essa pessoa e do nada essa pessoa já quer transar, mas aí na casa sozinha. Eu faço todas as responsabilidades sozinha. Essa pessoa nunca se responsabiliza por essa pessoa não se importa com os meus gostos, essa pessoa não se importa com as minhas necessidades. Então eu também não vou querer reciprocidade com essa pessoa. Numa relação entre adultos, isso é bem claro e bem óbvio. Eu resistir a uma pessoa que não me trata bem é uma coisa que todo mundo entende quando falamos de adultos. Mas quando a criança resiste aos adultos e não quer fazer uma tarefa, não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, a gente não olha para o que nós estamos fazendo na relação para estar causando isso na criança, porque a criança ela quer colaborar o tempo todo. Mesmo quando ela tá falando, não vou tomar banho, não vou escovar dente, não vou fazer tarefa, não quero, e fica falando não pra gente o tempo todo, ela está colaborando em nos dizer que essa relação que a gente está construindo aqui com ela não é uma relação de equidade, não é uma relação de respeito, ela não tá sendo vista o suficiente na relação. Então eu fiz essa analogia porque para os adultos às vezes é mais fácil entender essa dinâmica dentro de um contexto de adultos. É muito fácil entender você não querer ficar com alguém, se entregar emocionalmente e fisicamente para alguém que também não te dá nada. A criança também vai começar a criar essa resistência. Eu não vou fazer o que você está me pedindo, porque essa relação está numa dinâmica que não está legal. E claro que ela não faz isso de forma consciente. Mas aí nós precisamos entender que absolutamente todo o comportamento da criança é uma comunicação. Então, se essa criança tá todos os dias não querendo fazer tarefa, não querendo escovar dente, não querendo nada, isso diz respeito à qualidade da relação que estamos construindo com ela. Então, não é mais nem sobre a tarefa, não é sobre o banho, não é sobre a escovação. É sobre a qualidade ou a falta de qualidade que existe nessa relação com a criança e o adulto. E dentro desse contexto, a gente vê muitos pais que se desdobram para poder pagar, por exemplo, uma escola que tem uma educação positiva, que a gente sabe que hoje em dia tá caro. Eu converso com os meus amigos que têm filhos, eu falo, meu Deus, assim, realmente, cada vez mais existe essa necessidade de investimento para você poder dar o máximo que você puder, lógico, dentro da realidade de cada um, né? Mas eu penso muito nos pais que estão fora, trabalhando, lutando para conseguir colocar a melhor comida no prato, colocar na melhor escola, poder dar presentes, enfim, o básico e aquilo um pouquinho extra também que todo pai, obviamente, quer dar, mimando no bom sentido. E eu me pergunto, como esses pais que estão tão ausentes de casa por conta dessa demanda profissional podem ajustar
a dinâmica deles com os filhos no momento de aquele tempo de qualidade que eles têm dentro de casa com as crianças. Uhum. A educação positiva ela vai realmente se encaixar em cada realidade específica de cada família. Nós temos muitas famílias, a maioria delas, na verdade, que estão nesse regime de trabalho, pai, mãe, que ficam das 8 às 18 trabalhando e tem que deixar a criança no tempo integral e só ver a criança no final do dia. E isso é muito também advindo do sistema capitalista no qual estamos inseridos, né? Se realmente a nossa sociedade visasse a família, se a sociedade realmente se preocupasse com família e com a infância, a gente jamais exigiria que uma família deixasse o filho o dia todo na escola, porque a gente sabe que ela precisa ter tempo em casa também. Mas, dentro dessa realidade na qual muitos pais, muitas mães não têm outra opção a não ser trabalhar nesse regime, porque senão elas não vão ter como prover para suas casas. A educação positiva não vai chegar e falar assim, não, mas você tem que abandonar seu trabalho e ficar o dia todo em casa com seu filho, porque... Não é esse o discurso. Ok, essa é a tua realidade. Isso que você dá conta de viver hoje. Então, dentro dessa realidade, o que a gente pode fazer para reduzir os danos? Então, você chegou em casa, tá todo mundo cansado, ao invés de, por exemplo, já correr para dar conta da rotina de casa, que às vezes é um pouco isso, chegou em casa, vai fazer tarefa, vai tomar banho, e aí o pai ou a mãe já vai para cozinhar, então já entra nessa correria, peraí, vamos todo mundo chegar primeiro. Sem uma pressa de fazer as coisas acontecerem, às vezes a gente não imagina quão potente pode ser estarmos com os nossos filhos totalmente conectados com eles por 15, 20, 30 minutos. Eu não estou falando que a gente tem que gerar isso como base, tá, gente? Estou falando que você tem que ficar só 30 minutos com o seu filho. Eu estou falando que num contexto no qual a pessoa não tem como estar com a criança mais tempo, que o tempo que ela esteja totalmente entregue. Então, chega em casa, esquece telefone, esquece um pouco de tudo, só chega e se conecta com essas que são as pessoas mais importantes da tua vida. Com essa criança que está ali esperando para estar com você, que está louca para te ver, e que talvez vai chegar da escola com um comportamento desafiador porque ela ficou o dia todo longe de você, e aí você fica achando que ela não gosta de você, e eu tô te falando que não é isso, é porque ela tá louca para estar com você, e tá colocando para fora tudo aquilo que ela não digeriu ao longo do dia na escola. E aí depois você vai indo para a cozinha, a criança vai junto, sabe? É realmente aproveitar esses momentos, e os pais, vocês estão juntos, da melhor maneira possível. E começar a perceber também, e isso daqui é uma coisa muito importante para todos os que têm filhos, o tanto que a gente foge de ficar brincando com as nossas crianças, o tanto que a gente tem dificuldade de sentar e brincar no chão com os nossos filhos. Eu não estou falando que a gente tem que ficar 2, 3 horas direto brincando no chão, não é isso que eu estou falando, mas a gente não dá conta nem de 5 minutos. A gente senta para brincar, já começamos a pensar na louça, na roupa, no telefone, e 300 mil coisas para a gente fazer, a gente não consegue estar conectados com os nossos filhos. Esse que é o problema. Independentemente, inclusive, da gente trabalhar das 8 às 18 ou da gente trabalhar de casa, porque essa foi a minha realidade por muito tempo. Eu tinha o privilégio de poder estar com os meus filhos em casa, e mesmo assim, quando eu sentava no chão, para mim era um desgaste, porque eu ficava assim, querendo fugir daquilo, querendo fazer outras coisas, e minha cabeça indo para outro lugar, até que eu fui aprendendo a simplesmente estar com eles, e sentar no chão, e quase que convencer o meu cérebro de que é importante, de que é gostoso, de que é bom estar ali, e a gente vai entrando naquele flow da brincadeira, e a criança, você vê na cara, no rostinho dela, o tanto que ela está satisfeita da nossa atenção. Eu falo satisfeita em termos de satisfação, quase que como se a gente tivesse enchido a barriguinha dela de comida, só que de atenção, de encher o coraçãozinho dela da nossa atenção. E aí ela também consegue se propor a fazer outras coisas, porque ela está alimentada, ela não está mais escassa. Ela está alimentada e consegue daí fazer outras coisas também. Se você fica um tempo se entregando para a tua criança ali, depois de um longo dia que vocês ficaram longe uns dos outros, e ela está alimentada de você e está satisfeita de você, é muito mais provável que ela consiga ir tomar banho, que ela consiga ir fazer as coisas que precisam ser feitas
porque ela está satisfeita de você. E lembrando também que esses momentos de banho, de escovação de dente, de colocar para dormir, são momentos maravilhosos para restabelecer a conexão. Inclusive a cama compartilhada, dormir com os nossos filhos na cama. E eu sei que já vem o argumento, mas vai atrapalhar o casamento, porque não sei o quê. Gente, criança não atrapalha casamento de ninguém. Se está atrapalhando, então já tem atrapalhamentos diversos no casamento que com certeza não são por causa da criança, porque a criança não tem esse poder, sabe? Então é um momento que a gente pode estar ali deitado na cama, com o nosso corpo ali, abraçando essa criança, gerando essa conexão, abastecendo ela da nossa presença também. Então, para vocês verem com esses exemplos que, na verdade, não é nada de extraordinário. Parece que é, mas não é. São coisas muito que são muito óbvias em relacionamentos adultos, por exemplo. Para a gente é muito óbvio que numa relação entre adultos, a gente tem que ter tempo um com o outro. E eu não vou ficar, sabe, nossa, tô conversando aqui com a Luna e com a Kalina, ai meu Deus, mas eu tava, não vou ficar mais conversando porque eu já não aguento mais, aí eu vou e levanto e vou embora. Não, não existe, a gente se entrega, a gente fica ali conversando, a gente tem prazer nisso, a gente gosta de dormir grudadinho com o nosso parceiro, com a nossa parceira, enfim, é muito óbvio em relação aos adultos, mas com as crianças a gente acha que não, que ela deveria chegar em casa e não dar trabalho, e enfim, fazer as coisas que tem que fazer, sabe? Olha como a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação a essa construção de relação com as nossas crianças. É uma questão de prática, né, pelo que você está falando, né, Maia? A prática dos pais com os filhos e não precisa ser, né, ter abundância, levar a criança para viajar para lugar chique, não sei o quê. Coisa pequena, né? Chegar em casa, sentar com a criança e ter ali um tempo de qualidade. Porque afinal, né, o que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o tempo. E como que na educação positiva a gente, não vou dizer repreender, porque eu nem sei se existe isso na educação positiva, mas quando a criança faz algo de errado, aquela criança fez algo de errado, insistiu no mesmo erro, já falei que não pode. Como educar nesse âmbito a criança para que ela não repita aquele erro? Vou deixar de castigo 5 minutos, porque tem 5 anos, vou tirar o tablet da criança. Como que faz? Tá. Numa relação onde a gente está focado em construir essa reciprocidade, esse respeito, essa conexão, a criança naturalmente vai estar também mais aberta a ser conduzida por nós. Quando a gente precisar mostrar para ela que uma escolha não foi tão boa assim, que não pode quebrar uma coisa de outra pessoa, e por aí em diante. Então, antes mesmo de eu responder a pergunta sobre como é que a gente lida com, vou colocar aqui entre aspas, maus comportamentos, a pergunta a reflexão que eu vou trazer para vocês é: como é que está essa relação no dia a dia? Como é que eu estou alimentando emocionalmente essa criança? Quão presente estou ali para ela? Mais uma vez, em relacionamentos adultos não é tão diferente. Se você tem uma relação de muita amizade com alguém, igual vocês duas, tem essa amizade, vocês estão fazendo esse projeto juntas, tem uma reciprocidade, tem um respeito, tem um carinho, é gostoso estar juntas. Se uma chega para outra e fala, nossa amiga, eu queria te falar assim, só uma coisa, espero que você não leve a mal, mas aquela vez que a gente gravou o episódio com fulano, eu acho que a gente poderia melhorar tal coisa. A outra, né, de vocês não vai ficar irada e, que absurdo, e não sei o quê, eu não vou fazer, eu vou largar isso. Não vai dar uma birra. Por quê? Porque existe uma conexão que protege essa relação. Com as crianças não é diferente. Se eu só fico falando não o tempo todo, se eu fico só mandando, se eu não enxergo essa criança, se eu não ouço essa criança, se eu não me entrego a essa criança, aí ela vai cometer o erro que for, e eu vou falar com ela vai dar uma birra. Porque tá tão escassa essa relação que o que resta para ela é reagir dessa maneira. Não tem mais nada nessa relação que está protegendo, né, essa conexão. Mas, por exemplo, aqui em casa, nós somos cheios de falhas, meu marido, eu, cheios de falhas e a gente erra muito. Estamos nesse processo de redução de danos, estamos conseguindo construir uma relação onde nossos filhos se sentem à vontade para se expressarem sempre, para serem muito honestos conosco. E aí, nesse contexto de uma relação segura, embora com falhas, mais segura, a gente pode com toda tranquilidade chegar para os nossos filhos e falar, filho, não tá legal você falar dessa maneira com fulano. Filha, não tá legal você pegar um lápis e quebrar dessa maneira. E talvez ela vai pegar e quebrar mais uma vez e mais outra vez.
E se esse comportamento é repetitivo, aí eu preciso entender que ela está se comunicando também. Lembra que eu falei antes para vocês que quando ela fica se opondo a tudo, ou se ela fica com um comportamento difícil o tempo todo, ela na verdade está comunicando que a relação não está legal? Então aí eu preciso entender que se for algo que acontece vez ou outra, é simplesmente um momento dela, ela está se comportando como uma criança e eu posso guiar ela sim para aquilo que é razoável e respeitoso. Mas se ela está o tempo todo fazendo a mesma coisa, que é até o que você estava falando assim, mas ela já sabe que não pode continuar fazendo, então ela está se comunicando e os adultos é que não estão enxergando onde eles não estão se entregando e se conectando nessa relação com essa criança. Então as pessoas às vezes acham que educação positiva é permissividade. Não é um caminho onde a criança manda ou o adulto manda. É uma relação na qual, vejam só, eu entendo que sou a adulta com um cérebro maduro, com experiência de vida e com responsabilidade. Mas isso não me dá o direito nem o poder de eu rebaixar essa criança e fazer com ela o que eu bem quero. Entendem? Então eu vou usar tudo isso que eu tenho, essa inteligência, essa experiência de vida, essa responsabilidade para apoiar e ajudar essa criança. E então, quando ela está com um comportamento inadequado, né, eu vou guiar essa criança tranquilamente. Mas para eu conseguir fazer isso tranquilamente, preciso primeiro ter feito todo um trabalho prévio, que é como que está essa conexão e essa relação com essa criança. Eu acho que o grande desafio dentro desse contexto é fazer essa leitura desse comportamento da criança e conseguir identificar quando isso é uma birra. Porque as crianças fazem muita birra. Então, eu até te peço para explicar para a gente a melhor forma para fazer essa leitura entre uma birra ou uma comunicação intencional, mas inconsciente da criança. Na educação positiva, a visão é muito simples em relação à interpretação desses comportamentos. Mais uma vez, todo comportamento é colaborativo. Mesmo que seja difícil para a gente lidar, a criança está falando sobre a relação e está sendo generosa e colaborando conosco e nos falar, tá faltando conexão aqui para mim, mamãe. Você tá talvez muito dura comigo nos últimos dias. Então, ela cria essa resistência, a criança cria essa resistência. A birra, em termos neurológicos, ela nada mais é do que uma explosão emocional. E nós adultas também temos, tá? Vamos fazer aqui mais uma vez uma analogia para o mundo, para o universo dos adultos. Vocês estão rindo de nervoso, né? É o seguinte, quando a gente briga com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e fica o dia todo passiva-agressiva, ou bate porta, bate armário, bate guarda-roupa, tá dirigindo no trânsito, manda a pessoa tomar naquele lugar. Tudo isso, gente, é uma birra de adultos. Então, as birras, elas nada mais são que um descontrole. A criança não está fazendo birra para ganhar algo de nós. Nós interpretamos assim, como se ela quisesse nos manipular. A criança está tendo essa explosão emocional porque ela está sobrecarregada emocionalmente, porque ela está cansada, porque ela está com fome, etc, etc, etc. Existe um motivo por trás sempre, e eu posso garantir para vocês que não é manipulativo. Aí a pessoa fala assim, não, mas a minha filha ela fica fazendo isso chorando até eu dar. Aí vamos entender, peraí. Aonde essa criança aprendeu que ela consegue as coisas assim? Quem que ensinou? Quem mostrou que esse é o caminho? Entendem? Então, assim, se a criança chora, chora, chora e consegue algo, vejam só, o problema é por que essa criança só consegue algo quando chora? Quer dizer, ela só é vista pelos pais quando ela se desespera? Esse que é o ponto, entendem? Então, a manipulação, ela não acontece porque a criança tem más intenções, porque a criança é mal intencionada, porque ela nasce com... Não, é porque é uma dinâmica que se estabeleceu naquela família, onde a criança aprende que ela é vista apenas quando ela reage assim, ou seja, ela só é vista nesse contexto, e quão escasso é esse contexto, né, gente? Então, mais uma vez, é o adulto na relação que precisa usar esse cérebro maravilhoso que temos à disposição.
Porque afinal a criança é condicionada a agir de acordo com aquilo que a gente propõe para ela, né? Porque afinal Sim. ela está no nosso lar, ela é o nosso filho e é isso. Mas aí eu queria te perguntar também, Maia. Ai, a criança tá ali me pentelhando. Ai, meu Deus, meu filho não me deixa em paz. Ai, meu Deus, eu tô a fim de ler um livro, ou sei lá, tô a fim de fazer qualquer coisa. Toma o celular, toma o tablet. O que a educação positiva considera disso, de telas, né? Porque eu tenho Tá. amigas que só oferecem telas para os filhos, sei lá, depois dos 5 anos de idade. Existe uma regra em relação a isso? Existem algumas diretrizes que são da Sociedade Brasileira de Pediatria, em termos de quando que pode começar a mostrar, quando é adequado, quando não é. Eu nem vou entrar muito nessa questão assim, eu vou entrar mais na questão mesmo da nossa reflexão, que é o seguinte: a tela em si não é o problema da questão. Eu só estou colocando para carregar aqui, gente, o meu computador. A tela em si não é tanto a questão quanto a nossa ausência na relação com os nossos filhos. E sim, parece que é repetitivo, gente, mas é porque esse realmente é o cerne da questão toda. A gente tá com crianças que estão tão desreguladas, com comportamentos tão desafiadores, porque a gente está muito ausente de assumir esse lugar que é nosso na relação, de sermos acolhedores e porto seguro para a criança. Então, para vocês entenderem, os meus filhos assistem televisão todos os dias. Eles chegam da escola, tem um almoço, depois eles adoram, e eu fico lá sentada com eles. A gente senta no sofá, a gente assiste desenho juntos. Depois a gente desliga e a gente faz coisas juntos também. Então a tela não é um problema. O problema é quando eu fico tão esgotada e sem recursos que daí eu só vejo como única opção entregar esse telefone para me aliviar. Aí agora é que a gente tem que pensar em outra coisa. Como é que eu estou cuidando de mim e da minha saúde emocional para eu estar nesse lugar de esgotamento? E assim, é claro que existe um recorte social, existe um recorte racial em relação a isso, que uma família que está tentando sobreviver, trabalhando 3 turnos por dia, que tempo que vai sobrar para essa pessoa para ela conseguir cuidar da saúde mental dela? Eu tenho plena consciência disso. E entretanto, mesmo com pessoas que estão num lugar de privilégio, essa dinâmica se repete porque nós não estamos realmente conectados com as nossas necessidades. De coisas simples como a higiene do sono, por exemplo. Eu, Maia, eu já sei que se eu for para a cama e ficar no celular e ficar assistindo série até sei lá que horas da noite, no dia seguinte eu não presto para nada e me torno uma mãe muito mais desrespeitosa, mais violenta, mais irritadiça, etc, etc, etc. Eu tenho que ter um compromisso comigo mesma de que 30 minutos antes de eu dormir, eu vou desligar esse telefone, vou pegar meu livro, vou ficar lendo, que meu sono vai ser restaurador e profundo. Estou dando só um exemplo do que significa da gente se cuidar, para eu estar disponível para os meus filhos. Porque se eu não me cuido, não vou conseguir cuidar dos meus filhos. Ah, mas eu não tenho com quem contar, eu não tenho. Meu marido não é presente, minha esposa, sou mãe solo e por aí em diante. Aí, mais uma vez, entra a nossa responsabilidade em entender que criar uma rede de apoio sábia está nas nossas mãos. Por quê? Porque eu não posso cair na ideia de achar que eu dou conta de criar um filho sozinha. Ninguém dá conta de criar um filho sozinha. Só que, mais uma vez, como sociedade, nós estamos tão machucados, estamos tão distanciados da nossa natureza, que a gente entra nesse ciclo frenético do performar, 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 e eu olho para tudo menos para mim e para o meu filho. Então, contando de mim, eu gosto de trazer os meus relatos, porque daí as pessoas também se conseguem se identificar. Quando eu tive os meus filhos, eu não construí uma rede de apoio, eu não procurei outras mães, eu não procurei outras mulheres para eu estar conversando sobre os meus desafios, porque eu tinha muita vergonha, eu não queria que ninguém soubesse dos meus erros. Então, assim, eu me fechei no meu casulinho e quase enlouqueci por causa disso. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, quando uma grávida chega para mim e fala, que dica que você me dá? Construa laços desde agora com outras mulheres, ou que já têm filhos, ou que estão gestantes, ou que não querem ter filhos, não importa, mas mulheres disponíveis para você ter aonde pedir colo, porque sozinha não dá, é muito pesado. Mas por que a gente tem dificuldade em criar esses laços?
geralmente vem dois pensamentos na nossa cabeça. Ou eu acho que os outros não são bons o suficiente para mim, ou eu acho que eu não sou bom o suficiente para os outros. E isso vem muito da nossa história. A criança não nasce desconfiada de ninguém e nem de si própria. Mas nessa relação com mamãe e com papai, ela aprende algumas coisas e ela perde essa essência. Tanto que hoje nós temos esse problema, né? Nós somos mamíferos, ou seja, somos feitos para pertencer e para conectar, mas a gente tem uma imensa dificuldade assim, em criar realmente relacionamentos íntimos e de confiança com as pessoas. E aí, precisamos desenvolver essa consciência de que para termos um filho não dá para pensar que teremos sozinhos. E a gente vai precisar começar a construir essa rede de apoio sábia desde já, imediatamente. Então, por exemplo, a gente se mudou para Curitiba. Eu não conhecia ninguém aqui. Meu marido também não conhecia ninguém. A gente veio para cá porque eu vim. Gente, a gente se mudou para Curitiba porque eu fiz uma noite de autógrafos aqui, amei Curitiba, cheguei em casa e falei, vamos para Curitiba? Ele falou, vamos para Curitiba. Então, assim, a gente realmente não tinha ninguém aqui na cidade. Mas eu já tenho essa consciência de que não dá para ter filhos sozinhos, a gente precisa de pessoas para a gente poder ter apoio. Comecei na escola dos meus filhos. E hoje, por exemplo, tem amiguinhos que vêm praticamente toda semana aqui em casa e meus filhos vão toda semana na casa deles. Então, tem essa troca que é uma tarde a mais que eu tenho, por exemplo, para ou fazer algo ou não fazer nada, se eu quiser. Entende? Então, mas isso é construído, não vai cair do céu. Eu preciso me colocar em movimento para essa rede de apoio acontecer. Eu falei muito sobre uma pergunta que era para ser uma coisa simples, né, gente? Eu fui fundo. A gente está aqui para te escutar, né? E é realmente essa intenção de querer ter outras mulheres, outros pais também trocando isso, porque eu sempre escuto que a maternidade ela é um momento, principalmente no começo, muito solo. As mulheres se sentem muito sozinhas, então esse apoio, essa rede de apoio com outras mulheres, sem dúvida, é incrível. Agora, Maia, o que fica muito na minha cabeça é o seguinte: às vezes, dentro do relacionamento entre pai e mãe, a mãe já tem essa intenção de trazer uma educação positiva para os filhos e começar a criar uma pessoinha dentro desse contexto. E quando o pai, por exemplo, não concorda ou não colabora para essa educação, o que você diz para uma mãe que está enfrentando uma situação dessa? Ou como os dois podem chegar num consenso para um caminho do meio para educarem os filhos? Tenho muitas coisas para dizer sobre esse assunto. Eu vou tentar ser sucinta. A primeira coisa que a gente precisa entender é toda essa estrutura patriarcal e machista que nós temos na sociedade. Igual vocês mesmas deram um exemplo antes, a menina tem que lavar louça e o menino pode jogar videogame. Então, desde o começo da vida, nós responsabilizamos muito mais as mulheres para tudo aquilo que se diz respeito ao lar. E o filho, o menino, tem a liberdade de fazer quase qualquer coisa que ele queira, contanto que não seja do universo feminino, né? Porque senão já começa a falar, porque esse menino, esse menino meu feminino, já começa todo um preconceito também de homofobia, que não tem nada a ver com as tarefas que são atribuídas socialmente. Enfim, só para dizer que o machismo faz mal para os homens também. Mas então nós crescemos numa estrutura, e por isso que eu falo tanto de educação positiva, porque tudo começa na infância, e a maneira de eu conseguir desconstruir esse sistema é dentro da minha própria casa com os meus filhos primeiro. Então, entendendo que eu tenho um casal não, eu tenho uma filha e um filho, olha só como essa heteronormatividade ainda está impregnada na nossa cabeça. A gente usa o termo casal para filhos, né? É como se o único formato fosse homem e mulher juntos. Enfim, estou aprendendo, me corrigindo aqui. Mas eu tenho um menino e uma menina. E eu tenho muito cuidado em como que eu incentivo cada um deles e quais as liberdades que eu construo em relação a eles e quais as consciências que eu desenvolvo com eles e as linguagens que eu utilizo, tudo isso porque eu não quero que meu filho cresça para ficar escorando em mulher, e nem a minha filha cresça achando que pode, que tem que se submeter a esse lugar, né? Bom, dito isso, estamos vivendo com a consequência dessa educação heteronormativa, machista, patriarcal, onde os homens não se veem responsáveis,
nessa tarefa de educar. Eu não estou falando de todos, mas a maioria, a gente sabe que essa é a realidade. Então, o problema de agora aconteceu lá atrás, com essa educação que nós já conhecemos há séculos. Agora, lidando com a realidade como ela é, antes mesmo da gente se relacionar com uma pessoa, a gente deveria falar sobre essas questões. A gente já deveria estar percebendo que estilo que essa pessoa tem. Porque a pessoa não vai mudar de repente porque um filho nasceu. Se esse homem, né, falando agora aqui mais uma vez de relacionamentos heteroafetivos, se esse homem está casado com a mulher e esse homem já não tem interesse em nunca ajudar com coisas da casa, de onde que a gente tira que ele vai querer ajudar com criança, gente? Então, também tem muito do que nós, mulheres, acabamos aceitando de estilo de relacionamento, e mais uma vez, a gente vai aceitando muito aquilo que nos é familiar lá de trás, e a gente vai daí reproduzindo esse estilo de relacionamento no qual a gente se sobrecarrega com a tarefa de fazer tudo que é dentro de casa, que inclusive não é visto como um trabalho, é visto como nada, porque não tem dinheiro envolvido, então não é valorizado, mais uma vez aqui uma consequência do capitalismo, e o homem, então, pode tranquilamente fazer o seu trabalho, sair, viajar, fazer tudo o que ele precisa fazer, que ele só consegue fazer, inclusive, porque a mulher dele está em casa cuidando dos filhos. Agora, outra questão, como é que a gente chega no coração dos homens com a educação positiva? E quando conheci a educação positiva, eu era muito violenta com o meu marido. Porque eu estava estudando, e aí eu comecei a aprender muito, e tudo fazer muito sentido para mim, mas eu comecei a ser violenta com meu marido. Você não pode fazer isso, você não pode, porque eu li, porque eu estudei, porque eu ouvi no podcast, porque não sei o que, você não pode reagir assim. Então eu comecei a atacar o meu marido. É quase que, tá, vou parar de atacar meus filhos, mas tô atacando outra pessoa. Então eu continuo sendo a mesma pessoa, gente, continuo sendo violenta. E isso também reproduz muito essa dinâmica patriarcal que existe na sociedade, que é quem tem conhecimento detém o poder. Então, eu estava com o poder, entre aspas, porque eu tinha conhecimento, eu estava usando isso contra meu marido. Então, eu estava sendo extremamente violenta. E é claro que ele ficava daí com uma resistência, porque quem é que gosta de aprender sobre algo quando lhe é imposto dessa maneira? Aí, eu comecei a registrar em mim essas violências, o tanto que eu estava atropelando ele, o tanto que eu estava sendo injusto, o tanto que eu estava sendo, enfim, violenta. E eu entendi que o caminho para a gente poder trazer uma pessoa para perto de algo que é importante para a gente é de um lugar de vulnerabilidade. E a gente não vai fazer isso com uma conversa apenas. Serão muitas e muitas e muitas conversas, às vezes com discordância, às vezes concordando, às vezes sem uma solução, enfim, mas de um lugar de vulnerabilidade do tipo: nossa, meu bem, hoje eu vi o nosso filho chorando e eu consegui acolher o choro dele, e depois ele deu um suspiro desse jeito, e aí ele ficou bem de novo. Eu fiquei tão feliz em ver o poder do colo para o nosso filho, eu fiquei tão feliz, mas eu também fiquei pensando assim, que quando eu era criança, eu não tinha esse acolhimento. Como é que era isso para você? Como é que os teus pais lidavam com o teu choro? Você podia? Ah, você não podia também? Pois é, amor, eu também não podia. E aí eu começo a construir essa conexão a partir de pontos em comum, por exemplo, até mesmo de divergências, mas de um lugar assim: conta de você, conta das tuas dificuldades, conta das tuas dúvidas, conta de um lugar assim: tá aqui meu coração, ó, tô te contando uma coisa muito importante aqui, muito íntima, e não de um lugar, né, de eu vou te atacar, eu vou te agredir verbalmente, você é isso, você é aquilo. Não, é de um lugar onde eu convido o outro também a ser vulnerável comigo. E esse foi o caminho também que a gente construiu aqui em casa, assim, de eu me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar, assim, de olhar para o meu marido com compaixão também, entendendo que ele é uma pessoa que tem uma história também de muita dor, que ele é uma consequência disso. E claro, né, que quando a gente extrapola os limites com os nossos filhos, seja eu como ele, o outro entra no nosso lugar, né, para proteger as crianças, porque nossos filhos não merecem serem desrespeitados nunca. Então, se eu estou sendo desrespeitosa com os meus filhos, meu marido já chega
a gente se apelida de gato e gata. Gata, gata. E aí a gente vai, enfim, apoiando um ao outro, mas só para deixar claro que isso foi construído, tá, gente? Porque a gente brigava muito, muito, muito no começo do nosso relacionamento. Quando as crianças chegaram, a gente brigava muito, até que eu comecei a registrar minha violência e comecei a conversar com ele desse lugar de vulnerabilidade. É muito curioso isso que você falou, Maia, porque a gente vê muitos casos da mulher totalmente sobrecarregada nessa nova função que é a maternidade para mães de primeira ou segunda viagem e como isso reflete nos relacionamentos, como a gente desconta muito isso no nosso parceiro e como também os parceiros não estão preparados para lidar com isso, porque ninguém recebeu uma instrução pré-maternidade para saber lidar um com o outro. E eu acho que isso, acredito que seja um dos grandes responsáveis pelos divórcios logo nos primeiros anos de vida das crianças. Mas eu acho que é uma questão também de estar disponível, né? Estar disposto e disponível para ceder, para entender. A gente vê esse lugar principalmente da mulher, né? A mulher tá ali penando, teve filho, aí o marido não aguenta a bronca, né? De ter uma mulher com filho, que tá no puerpério, que não quer transar, Exato. que tá ali dando mais atenção. Tem marido que tem pai que tem ciúmes do filho. Ah, você dá mais atenção pro meu filho do que dá atenção para mim. Então, assim, não tem essa compreensão. Não. Porque não tem essa disposição aí, né? De se pôr no lugar e também eu acho que escutar sobre essa realidade feminina e realmente se colocar no lugar do outro. Eu acho que tem também esse exercício do que a Maia falou, da gente conseguir ter uma comunicação menos violenta com o nosso parceiro, mas também a predisposição do outro lado, quando a mulher está com essa carga gigantesca, essas mudanças hormonais, a mudança de toda a liberdade que é tolhida da mulher, principalmente no começo da vida de uma criança. É desafiador. É bem complicado, né? Porque a relação a dois é isso. Não tem jeito. O cara, a educação que ele teve com os pais foi uma, né? O tratamento com os pais dele com ele, o tratamento que a gente teve dos nossos pais com a gente. E aí, Maia, eu queria te perguntar. Tô ali educando meu filho, eduquei de um jeito que não é educação positiva, mas hoje eu descobri o que é educação positiva. Meus filhos já têm, sei lá, 6, 7, 8 anos. Ainda há tempo de correr atrás do prejuízo? Sempre há tempo, felizmente, sempre, sempre há tempo. É claro que é diferente se eu me conscientizo sobre educação positiva já na gestação e já recebo esse bebê desse lugar de mais acolhimento, do que se eu vou despertar para isso depois, porque existe toda uma história nesse cérebro dessa criança. É claro que ficaram marcas, mas ainda assim a gente pode reduzir os danos disso. Eu mesma só fui conhecer uma educação positiva quando o Lucas já tinha 3 anos de idade, que sempre os médicos sempre falam que existe uma janela de oportunidade, e essa janela teoricamente já tinha fechado, já tinha passado, né? Mas ainda assim eu consigo diariamente ver os benefícios da educação positiva nessa redução de danos. Eu tenho uma sócia que é a Juliana, ela é pediatra, ela foi conhecer educação positiva, os filhos dela eram adolescentes já. E ainda assim ela consegue reduzir os danos daquilo que ela mesma tinha causado nessa relação com os filhos. E, mais uma vez, fazendo uma analogia aqui com o mundo adulto, como é que a gente se sentiria se nossos pais chegassem pra gente, por exemplo, e falassem assim: me desculpa pelas vezes que eu bati em você. Desculpa por aquela vez que eu gritei com você. Me desculpa por aquela outra vez que eu te tratei mal, eu não sabia fazer diferente, você merecia todo o meu respeito, eu não consegui fazer diferente, eu sinto muito. A gente se sentiria mais arrogantes por causa desse pedido de desculpas? A gente se sentiria soberbos? A gente se sentiria aliviados, pelo menos eu me sentiria aliviada. E isso não abriria um caminho para a conexão? Essa vulnerabilidade, essa sinceridade, essa amorosidade? Então, mesmo que o filho já seja adulto, gente, sempre há tempo. Sempre há tempo. Nós temos um cérebro que é
altamente adaptável, então ele pode ter novas conexões neurológicas acontecendo a qualquer momento. É claro que com uma criança maior eu vou precisar de mais tempo, né, para quase que convencê-la de que agora realmente eu vou respeitá-la, vou precisar reconquistar a confiança dela, mas nunca é um caso perdido, amores, nunca é, felizmente. Ótima notícia. Bom, você Pra falando todo isso, mundo. ela falou isso dos pais, se o meu pai, é que o meu pai não tá mais vivo, infelizmente. Mas porque eu apanhei na infância, que você falou, né? A gente apanhava. Sim. Se ele virasse pra mim um dia e tivesse, quando você falou isso, eu até tive vontade de chorar, assim, porque ia melhorar muito, ia mudar muita coisa, assim. Hoje, com 35 anos. se Eu acho que pra isso. gente e pra eles também, né? Porque é essa culpa que eles carregam por terem dado essas palmadas. Lógico, é que a gente tá falando de um contexto não violento. Claro que uma palmada é violenta, não estou normalizando isso, mas não vai além de algo que é um susto e não tem. Eu não consigo hoje entender nenhum lado positivo, mas eu vejo nos nossos pais o quanto eles também se aliviariam, né, de poder se desculpar e se retratar. Por essa falta de conhecimento de tudo que você, Maia, falou pra gente hoje, essa falta de consciência, que está ganhando cada vez mais luz, né? A gente falou no começo do programa como o termo da educação positiva, a educação parental tem feito as pessoas criarem uma nova consciência. E na gente mesmo, né, Cá? Sem dúvida. Porque a gente que ainda não é mãe, eu tenho certeza que quando virar, a gente já vai ter um alerta ali ligado. Até né? com a Cora. Eu no começo, eu dava umas palmadas. Minha cachorra, a Cora Coralina. Ela aprontava alguma, não, tal, palmadinha de leve no bumbum. Hoje em dia eu fico Eu arrependida. Falo, ai meu Deus, que dói. É uma cachorra. Vamos pra caixinha das Balzacs? A caixa de Vamos! Caixa de Balzacs, que hoje, excepcionalmente, será aberta por nós. Então, eu vou abrir aqui essa caixinha, eu vou tirar um dos papeizinhos que tem aqui dentro, vai ter um tema surpresa e você fala pra gente a respeito. É sempre um tema mais polêmico, viu, Maia? A Vamos gente ver. sempre faz Tá um bom, teminha. beleza, tô pronta. Baralhei, vamos ver. Vou pegar meu mic. Você quer Vamos ver. Vamos lá. O que será que tem aqui dentro? Vai de encontro com o que falamos agora. Briga de pai e mãe. Muitos pais não conseguem se retirar do ambiente. Obrigada, amiga. Não conseguem levar a briga para um ambiente que contamine minimamente a criança. Claro que a gente já sabe que isso não deve ser feito. Eu acho que até os pais que estão brigando na frente de uma criança sabem que eles não deveriam estar fazendo aquilo. Mas o que isso diretamente vai impactar no desenvolvimento dessa criança e como vai mexer principalmente com a saúde mental dela? Tá, mas antes, Maia, a gente colocou esse tema aqui porque a gente viu que no final de semana teve o caso da apresentadora Ana Hickman, que foi agredida pelo marido dela, o Ale, esqueci o nome do imbecil, na frente do filho de 10 anos. E o filho, com medo, saiu correndo. Então ele presenciou ela foi à delegacia. Foi isso mesmo, ela denunciou, amiga? foi isso mesmo. A gente teve acesso ao boletim. Ela denunciou o marido, mas a gente sabe que quando a mulher vai a uma delegacia e denuncia, é porque já vem sofrendo recorrentes agressões. Então, assim, um filho desse que vê um pai batendo na mãe, como lidar com isso, cara? O que isso pode provocar na criança? Cabeça dessa criança. Assim, para a criança é como se a violência fosse com ela também, né? O cérebro registra como violência, ponto. E uma coisa muito importante que você falou, e a gente precisa ressaltar isso não foi um caso isolado, gente. Isso daí já é assim, a ponta do iceberg. O tanto de violência que já não vinha acontecendo de forma verbal, de forma passivo-agressiva, em N outras facetas. Isso a gente tem que ter muita clareza. Não é que do nada o cara surtou e... Não. Isso daí é uma construção que vai só piorando. E para a criança é terrível, porque é como se ela estivesse crescendo num ambiente perigoso, porque se a mãe apanha, a qualquer momento ele também pode apanhar. Se é que já não apanhou, né? Vamos também ter isso em consideração, né? Porque o homem bateu na mulher, não bateu na criança, que é muito mais
fraco do que a mulher, por exemplo? Claro que a criança já apanhou também, né? Então a gente tem que entender que isso é extremamente nocivo para uma criança. Ela estar num lar, estar numa casa, onde a qualquer momento um machuca o outro, aonde a mãe tem o braço. Eu lembro que eu vi uma notícia falando que foi imobilizado, não sei se isso aconteceu, mas mesmo que não tenha sido imobilizado, ela foi agredida. Isso é péssimo e perigoso. Para os casais que estão enfrentando uma discordância, é muito importante que a gente assuma o nosso papel de adultos responsáveis que somos. Não dá para a gente resolver isso na frente das nossas crianças. E isso também fala muito, gente, da maneira como nós fomos criados. Vejam só, quando a gente errava, será que os nossos pais tinham paciência para sentar e conversar com a gente? Ou tudo era resolvido no grito, na chantagem, no envergonhamento, na palmada? A gente nem teve experiência do que é ter um diálogo saudável e construtivo na nossa infância. Então, como é que a gente vai aprender hoje a resolver as coisas com diálogo se a gente nunca teve esse exemplo lá atrás? Se a gente aprendeu a levar as coisas para o lado pessoal porque realmente era aquilo que acontecia. Mamãe e papai apontavam o dedo para a gente, falavam que a gente era irresponsável, que a gente era culpado, que a gente. Então, assim, os adultos que hoje não conseguem também conversar são adultos que nunca tiveram chance para isso mesmo lá atrás, nunca desenvolveram essa habilidade. Porque no nosso cérebro nós temos altíssimas habilidades de ponderação, de reflexão, de abstração, de filosofar, de pensar passado, presente e futuro. Assim, em termos de neurológicos, a estrutura está aqui, mas a gente não sabe usar. Porque não foi ensinado, porque não aprendemos, porque a educação tradicional e violenta faz isso com a gente. E agora estamos em relacionamentos nos quais a gente não consegue conversar. Eu, pessoalmente, por exemplo, sempre fui a pessoa que, quando começava a ver o desentendimento surgir, eu congelava. Eu já começava a ficar assim, querendo apaziguar, fazer piadinha, fazer gracinha para apaziguar, porque para mim, a minha conotação de desentendimento sempre foi muito de um contexto violento. Eu nunca vi os meus pais resolvendo uma coisa pacificamente, era sempre na base da violência. Então, quando eu via no presente já adulta, adultos desentendendo, eu já achava que ia acontecer o apocalipse, porque era isso que aconteceu lá atrás. E eu precisei aprender, principalmente na relação com meu marido, com as minhas sócias, que também todas trabalham com educação positiva, eu aprendi que numa relação de confiança, a gente está seguro para discordar. Que a gente pode discordar e que isso não significa que a gente não goste da pessoa ou que a pessoa não gosta da gente, que ela discorda da gente. Pelo contrário, que a discordância é uma oportunidade da gente crescer. Só que eu não tive chance de aprender que discordância era uma oportunidade de crescimento. Para mim, era situação de perigo. Então, vejam, hoje estamos na situação que estamos por causa daquilo que vivemos lá atrás, porque não tem de onde eu saber resolver conflitos pacificamente se eu nunca vivi isso. Simplesmente não tem como. Não tem como eu pedir para um computador funcionar em japonês se o programa dele é em português. É assim, é simples assim. Poderia ser simples assim, mas pra gente é difícil. Ainda bem que você nos deu uma aula, Maia, porque olha, abre muito a nossa mente escutar tudo isso de uma especialista como você, que já passou, já esteve do outro lado também. Isso é muito legal para as pessoas verem que é possível você evoluir já no meio do percurso, né? Não precisa ser antes da maternidade. Então, quero agradecer muito a sua participação aqui hoje. Foi extremamente agregadora. Aquilo que a gente falou no começo, né, amiga? Pra gente que ainda não é mãe, é impressionante como abre a nossa cabeça. Eu tenho certeza absoluta que para quem já tem filhos também vai trazer uma consciência nova e que a gente esteja disposto, né, a evoluir dentro de tudo que envolve a educação das nossas crianças. Ô Maia, eu vou pedir, agora que a gente está se despedindo, uma pena que acabou o nosso horário, bateu o nosso horário, mas eu agradeço muito a sua participação e para que você passe o seu @, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, as obras que você já publicou, enfim. Eu que agradeço e amei estar com vocês. Foi maravilhoso vocês me darem esse espaço. Muito, muito obrigada a vocês duas. O meu perfil é Maia_Eigenmann
provavelmente vai estar aqui em algum lugar escrito, talvez na legenda do episódio, do vídeo, e da minha escola, que é uma escola profissionalizante para pessoas que querem trabalhar como eu, como educadores parentais, é @Escola da Educação Positiva. Eu tenho 2 livros, um tá até aqui em cima, não, desse lado aqui. A Raiva Não Educa, Calma Educa, é o meu livro best-seller, o primeiro livro que eu publiquei, e aqui do outro lado, tá o Pais Feridos, Filhos Sobreviventes e Como Quebrar Esse Ciclo, que é meu segundo livro que eu lancei esse ano. Então, esses 2 livros estão disponíveis nas livrarias Brasil afora, nos sites de livrarias virtuais, enfim, tudo quanto é lugar, felizmente, está bem acessível de conseguir encontrar. Maravilhosa. Maia, obrigada, então. Foi incrível essa conversa, né, Lulu? Foi muito gostoso, muito agregador. Beijo, Beijos. maravilhosa, linda. Vamos ler os seus livros, Sim, viu? Na sim. próxima você vem aqui e a gente já vai ter lido. Exato. Tá bom, eu vou. Obrigada, Balzac, pela companhia de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Não deixe de curtir este episódio também aí, se inscrever no Manda nosso pras canal. amigas. Manda pras que amigas precisam tudo, saber tá de bom? tudo. É isso. E quinta Obrigada, que vem minha estamos de amiguinha. volta. Beijos. Beijo, Balzackers. Até semana que vem.